Olá, nós somos futuros enfermeiros e hoje vamos falar sobre sinais vitais. O que são sinais vitais? Sinais vitais são medidas corporais básicas, essenciais para que nosso corpo funcione bem. Resultam das interações entre os sistemas orgânicos e de determinadas patologias, refletindo a homeostasia do organismo. Quais são os sinais vitais? Nós temos temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e dor. Eles são quantificados mediante avaliações numéricas e comparados a parâmetros tidos como normais, que podem variar de acordo com a idade, peso, sexo e saúde do paciente. Agora que você já sabe um pouco sobre sinais vitais, vamos analisar cada um deles. Temperatura. A temperatura corporal normal, também conhecida como nomotermia ou eutermia, é um conceito que depende do local do corpo no qual a temperatura é medida, hora do dia e nível de atividade do corpo. Local de verificação em valores normais. Temperatura axilar varia de 36 a 36,8 graus, com média de 36 a 36,5 graus. Temperatura bucal tem a variação de 36 a 37,4 graus. E a temperatura retal, que tem a variação de 36 a 37,5 graus. Em média geral da temperatura é de 36 a 38 graus. Valores de temperatura axilar. A hipotermia é caracterizada pela temperatura corporal inferior a 36 graus. A normotermia é a temperatura corporal normal, que tem a variação de 36 e 36,8 graus. Febrícula varia de 36,9 e 37,4. Estado febril não é febre propriamente dita, mas a oscilação nos valores de temperatura de 37,5 e 37,9 graus. A febre propriamente dita, também chamada de pirexia, ou seja, a temperatura acima dos valores ideais, que advém de um processo infeccioso, que apresenta variação de temperatura entre 38 e 39 graus. A hipertermia varia entre 39,1 e 40 graus. A hiperperexia, valores de temperatura acima de 40 graus, e a febril, sem febre. Agora vamos aprender como medir a temperatura corretamente. Para medir a temperatura corporal corretamente, primeiro é importante saber como utilizar cada tipo de termômetro. Os mais comuns são termômetro digital e termômetro de vidro. Para medir a temperatura com o termômetro digital, deve-se seguir os passos: ligar o termômetro e verificar se na tela aparece o número 0 ou apenas o símbolo graus, colocar a ponta do termômetro debaixo da axila ou introduzir cuidadosamente no ânus, principalmente para medir a temperatura de crianças. No caso de medição no ânus, deve ser estar deitado, de barriguinha para cima, e introduzir apenas a parte metálica do termômetro no ânus. Esperar alguns segundos até ouvir um sinal sonoro. Retirar o termômetro e verificar o valor da temperatura na tela. E por último, limpar a ponta metalizada com algodão ou gás umedecida em álcool. Termômetro de vidro. O uso do termômetro de mercúrio está contraindicado devido aos riscos para a saúde, como problemas respiratórios ou danos na pele, mas atualmente também existem termômetros de vidro semelhantes aos antigos de mercúrio, chamados de termômetros analógicos, que não possuem mercúrio na sua composição e que podem ser usados de forma segura. E para medir a temperatura com esses aparelhos, deve-se verificar a temperatura do termômetro antes de usá-lo, observando se o líquido está próximo da temperatura mais baixa,
Colocar a ponta metalizada do termômetro debaixo da axila ou no ânus, de acordo com o local onde se pretende medir a temperatura. Manter o braço que tem um termômetro imóvel junto ao corpo. Esperar 5 minutos e retirar o termômetro da axila e verificar a temperatura, observando o local onde o líquido termina, que será o valor da temperatura medida. É importante que a temperatura corporal deve ser medida em repouso e nunca imediatamente após a atividade física ou após um banho, porque nesses casos é normal que a temperatura esteja mais elevada e por isso o valor não pode ser real. Frequência cardíaca. O pulso é a contração e expansão alternadas de uma artéria. No adulto em repouso, é considerada normal de 60 a 100 batimentos por minuto, BPM. Os locais que podem ser medidos são braquial, radial, cubital e ulnar, femoral, pediosa, carótida e temporal. A medida do pulso é muito simples. Aproxime o dedo indicador e o dedo médio da região próxima ao punho até sentir as pulsações. O polegar não pode ser utilizado por ter a pulsação própria. Com o relógio na outra mão, conte o número de batimentos sentidos durante 1 minuto. Perceba se eles mantêm a mesma intensidade ou se há um nível variável, ora forte, ora fraco. A nomenclatura usual é normal, que é de 60 a 100 batimentos por minuto, que é chamada de normocardia ou normocárdico. Abaixo do normal é menor que 60 batimentos por minuto e bradicárdia ou bradicárdico. E acima do normal, que é maior que 100 batimentos por minuto, taquicardia ou taquicárdico. Frequência expiratória. A respiração consiste na contração e na expansão alternada dos pulmões. No adulto, em repouso, é considerada normal de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Um detalhe importante é que não se deve contar ao paciente que sua frequência respiratória está sendo verificada, uma vez que, inconscientemente, alteramos o nosso padrão respiratório, mas se deve orientar o paciente quanto ao procedimento. Para medir, conte o número de incursões respiratórias, observando a elevação e o abaixamento da caixa torácica. Avalie a frequência contando o número de incursões durante 1 minuto. Na nomenclatura, o normal é considerado de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto, que é eupneico ou eupneia. Abaixo do normal é menor que 12 movimentos respiratórios por minuto, considerado bradiopneico ou bradiopneia. E acima do normal é considerado maior que 20 movimentos respiratórios por minuto, considerado taquipneico ou taquipneia. A pressão arterial sistêmica é a força exercida sobre as paredes internas de uma artéria pelo sangue que pulsa sobre a pressão do coração. A pressão arterial sistêmica, em sua fase máxima, é chamada de sistólica, normalmente 120 mm de mercúrio no adulto em repouso. Já em sua fase mínima, chama-se diastólica, normalmente 80 a 90 mm de mercúrio no adulto em repouso. Existem 2 métodos de aferição da pressão arterial. O primeiro método é o palpatório. Palpa-se o pulso radial e insufla o manguito até os batimentos desaparecerem. É a chamada pressão de oclusão. Deve-se olhar para o manômetro e verificar a pressão marcada. O segundo método é o método auscultatório. Coloca-se o manguito e se aplica a campânula sobre a artéria braquial. Com o esvaziamento do manguito, ouviremos o primeiro som, sistólico, seguido tempos depois de uma fase de silêncio, que compreende a pressão diastólica. Esses sons são chamados de sons de Korotkov. Deve ser feita uma preparação do usuário. Explique o procedimento ao paciente. Deve-se ter um repouso de pelo menos 5 minutos em ambiente calmo, não ter praticado exercício físico de 60 a 90 minutos antes, ingerido bebidas alcoólicas, cafeína, estimulantes e não ter fumado nos últimos 30 minutos. Manter as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, o dorso recostado na carteira e relaxado. Remover roupas do braço no qual será colocado o manguito. Posicionar o braço na altura do coração, apoiado com a palma da mão voltada para cima.
e solicitar que o paciente não fale durante a medida. Alguns dos materiais utilizados são algodão, álcool, estetoscópio e podem ser 3 tipos de manômetro: o digital, o aneroide ou o de mercúrio. Algumas das nomenclaturas utilizadas são: paciente normal é chamado de normotenso ou normotensão. É quando a pressão sistólica está em 90 a 140 milímetros de mercúrio e a diastólica de 60 a 90 milímetros de mercúrio. Quando a pressão está abaixo do normal, diz-se hipotenso ou hipotensão. É quando a pressão está abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio. E quando a pressão está acima do normal, se fala hipertenso ou hipertensão. Quando a pressão está acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Dor. A dor pode ser definida como uma experiência subjetiva que pode estar associada a dano real ou potencial nos tecidos, podendo ser descrita tanto em termos desses danos quanto por ambas as características. Por ser uma experiência subjetiva, a dor não pode ser objetivamente determinada por instrumentos físicos, que usualmente mensuram o peso corporal, a temperatura, a altura, a pressão sanguínea e o pulso. Em outras palavras, não existe um instrumento padrão que permita a um observador externo mensurar essa experiência interna, complexa e pessoal. Deve-se então observar as características da dor do paciente e elas são: duração, localização, intensidade, periodicidade e duração dos episódios dolorosos, fatores de piora e melhora e irradiação. Instrumentos para avaliação da intensidade da dor. Os instrumentos unidimensionais são designados para quantificar apenas a severidade ou a intensidade da dor e têm sido usados frequentemente em hospitais ou clínicas para se obterem informações rápidas, não invasivas e válidas sobre a dor e a analgesia. Exemplos desses instrumentos são as escalas de categoria numérica verbal e a escala analógico-visual, que são frequentemente empregadas em ambientes clínicos por serem de aplicação fácil e rápida. As principais dimensões avaliadas são a sensorial, a afetiva e a avaliativa. Algumas escalas multidimensionais incluem indicadores fisiológicos, comportamentais, contextuais e também os autorregistros por parte do paciente.